Prorrogação das medidas protetivas deve se basear no risco concreto e não no desejo da suposta vítima. Sejam bem-vindos ao canal Lei Maria da Penha em Foco, sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago esse debate aqui no canal para tratarmos sobre a prorrogação das medidas protetivas e o que é necessário para que a prorrogação aconteça. Bom, primeiro ponto, eu já venho sustentando de muita data já, inclusive essa matéria já é objeto do meu livro de propostas de atualização da Lei Maria da Penha, a busca por uma proteção equilibrada, onde eu trago aqui 29 propostas de atualização da Lei Maria da Penha. Mas em particular aqui esse tema me é muito caro, por essa razão eu insisto em tratar em vídeo específico aqui para vocês, gostaria da opinião de vocês. E não esqueça o like, isso é muito importante. Então, para tratarmos do que é necessário para prorrogar as medidas protetivas, eu entendo que é importante fazermos uma diferenciação entre a concessão das protetivas e a prorrogação. Veja que são dois atos que buscam estabelecer um grau de restrição de proteção à suposta vítima de violência doméstica. No entanto, na minha avaliação, há uma diferença entre o ato de concessão das protetivas e o ato de prorrogação delas. Uma vez que não se trata simplesmente apenas de uma diferença temporal, porque a protetiva é concedida logo no início, e ao passo que a prorrogação ela acontece geralmente a partir do 6º mês de vigência das protetivas. Veja que não é só uma restrição temporal. A diferença, eu entendo que ela é muito maior do que isso. Então, para que a gente possa estabelecer essa relação, é importante estabelecermos também o grau de diferenciação entre esses dois institutos. Então, a medida protetiva, quando ela é concedida a partir e com base no relato da suposta vítima de violência doméstica. Então, a legislação, a Lei Maria da Penha, estabeleceu maior relevância, maior centralidade à palavra da mulher vítima de violência doméstica. E o juiz, considerando a versão inicial relatada pela suposta vítima, em juízo de cognição sumária, ou seja, sem maiores provas, sem elementos, ele já acredita na versão trazida pela suposta vítima e concede a restrição geralmente. Isso, obviamente, em razão de uma política pública afirmativa que o Brasil é signatário, dizendo que a versão inicial da suposta vítima deve ser acreditada inicialmente pelo juiz, porque vige aqui o princípio da precaução, que estabelece que na dúvida deve-se buscar a proteção, outorga-se a proteção à suposta vítima. Perfeito. Outorga-se a proteção aqui no momento inicial da concessão, porque obviamente o juiz não sabe o que está acontecendo, a suposta vítima foi ameaçada, enfim, aconteceu alguma situação de violência doméstica que o juiz ele dispensa a prova e com base no histórico de violência contra as mulheres, no protocolo de gênero, ele acaba iniciando a medida protetiva baseado aqui na versão unilateral da mulher, perfeito? Ocorre que depois de 6 meses de vigência das protetivas, geralmente o homem apresenta o seu pedido de revogação e o juiz o que ele faz? Determina a intimação da suposta vítima para que ela seja ouvida. E o que está acontecendo ultimamente? O juiz simplesmente, baseado no desejo da suposta vítima em continuar com as protetivas, ele as prorroga por mais 6 meses, 1 ano, 2 anos. O que na minha avaliação é equivocado, porque ao intimar a suposta vítima, simplesmente ouvindo se ela deseja continuar ou não com as protetivas, nós estamos tornando essas restrições um direito potestativo da suposta vítima. E o que não são um direito potestativo. As medidas protetivas elas não estão amparadas no desejo, na vontade de uma mulher que se diz vítima. As protetivas elas estão alicerçadas em uma situação de risco concreto, atual. Ou seja, ao invés do juiz simplesmente intimar a suposta vítima e perguntar se ela deseja ou não manter as restrições, é necessário ir além dessa pesquisa. É necessário indagar a suposta vítima se ela tem algum elemento de prova para reforçar o seu desejo de continuar com as restrições e não simplesmente se contentar com o mero desejo. Em nenhum momento a Lei Maria da Penha ou a jurisprudência do STJ autoriza o juiz, o magistrado, a prorrogar as protetivas simplesmente porque a vítima assim quer. Isso, na verdade, vem sendo construído tijolo a tijolo e passando por nós de forma
desapercebida uma série de prorrogações baseado no desejo. E decisões que prorrogam medidas protetivas dessa forma, baseado no desejo, na aversão, é uma decisão extremamente desproporcional, fora da legalidade e que não encontra respaldo nem na legislação e muito menos na jurisprudência. Quando o STJ, no tema 1249, determinou o contraditório prévio da suposta vítima, antes de revogar protetivo, o juiz deve intimá-la, não significa apenas, então, somente que o juiz deva acolher o que a vítima quer. Porque acontecendo isso, nós estamos limitando o papel do julgador, do juiz, a um homologador do desejo. E quando não é verdade isso não pode acontecer. Quando o STJ, no tema 1249, determinou a oitiva prévia da suposta vítima, foi para que ela apresentasse minimamente elementos concretos que permitissem que o juiz avaliasse se a situação de risco persiste ou está esvaziada. E com base nessas provas iniciais, ele pode decidir com tranquilidade. Mas na prática não está acontecendo isso, infelizmente. Então defendemos aqui que há uma diferença ontológica entre a concessão das protetivas e também a prorrogação, uma vez que inicialmente as protetivas não podem ser avaliadas com provas. Mas depois de 6 meses é plenamente possível que a suposta vítima já tenha levantado o mínimo de provas necessário para que o juiz avaliasse o seu pedido de prorrogação. E quando não há prova nenhuma, não há nenhum elemento, nenhum indicativo, o pedido de prorrogação da suposta vítima não pode se sobrepor aos direitos fundamentais do homem que sofre a restrição. Eu defendo que medidas protetivas, em menor grau, mas infelizmente acarreta restrições, limitações a direitos fundamentais. E os direitos fundamentais levaram séculos para serem conquistados. E a vontade, o desejo da suposta vítima não pode derrubar séculos de construção. Então eu entendo que a prorrogação deve vir precedida do mínimo probatório e não somente apoiada na versão unilateral no desejo da suposta vítima. Gostaria de ouvir e ler a opinião de todos vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós porque aqui no Fio do Bigode e lembre-se, respeite as mulheres.